E no quadro Mente em Foco desta terça-feira, nós vamos falar sobre um mal muito sério que atinge 1% da população mundial. É a esquizofrenia, que já foi tema de vários filmes, vários livros, mas que pouca gente compreende a gravidade desse problema. Para falar sobre isso, Raquel Ricciardi já está nos nossos estúdios para a gente comentar sobre isso. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Tudo jóia. Bom ter você de volta aqui para a gente falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá então. Explica pra gente o que é a esquizofrenia. Muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. E às vezes até pode conhecer alguém que tenha sintomas, mas não sabe o que é essa doença. Explica inicialmente pra gente o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma das doenças mais antigas que tem dentro da psiquiatria. O que acontece? Ela tem muito preconceito em volta dela, por conta até mesmo dos manicômios que existiam antigamente. Porque era muito, a maioria dos pacientes, eles colocavam muitos pacientes com esquizofrenia, todos jogados praticamente, eram muito abandonados, né? Numa das fases muito crônicas que eles tinham. Então tem muito preconceito que toda pessoa com esquizofrenia é daquela forma. E não é assim, né? Então o que acontece? Vamos entender um pouco mais hoje sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia, o paciente ele perde um pouco do controle com a realidade. Então, assim, ele tem a característica são os delírios e as alucinações. Então, assim, acontece como você falou, entre 1 para 100 pessoas, a mesma proporção entre homens e mulheres é igual, não tem diferença. Doenças, infelizmente, não tem. Algumas né? não. Algumas têm uma características mais femininas, outras mais masculinas, mas esta não. Só que nos meninos ela acontece mais cedo, entre seus 16 a 20 anos, nas meninas entre seus 25 a 29 anos por aí, que ela começa a se manifestar. Então, assim, vamos entender um pouco mais. Os sintomas, a gente pode dizer, da esquizofrenia são positivos ou produtivos e negativos. Eu não estou querendo dizer que eles são positivos, não. Que fazem bem, né? Não é isso, não. Então, nos positivos, a gente tem, né, são divididos em 2, nos delírios e nas alucinações. Bom, vamos começar primeiro nos delírios. Nos delírios, as pessoas têm umas alterações dos pensamentos, ou seja, a realidade delas, elas distorcem. Então, a realidade que elas estão vivendo naquele momento, elas transformam em outras e ela acredita fielmente naquilo mesmo que ela pensa, não realmente na realidade que ela está vivendo em si. Então, a gente tem vários tipos de delírios, né? Tem o delírio de grandeza, onde a pessoa se sente que ela vai salvar o planeta, onde ela vai ser aquela que vai achar a cura de uma doença, né? Eu acho que tem bastante filme, né, até que retrata isso um pouco. Tem o delírio religioso, onde ela acredita que ela é Jesus, ela acredita que ela é Papa, enfim. Um dos delírios mais comuns que tem é o paranoico, desculpa. O que é esse delírio paranoico? O que acontece? O paciente, ele tem uma certeza absoluta que fizeram um complô contra ele, que fizeram uma trama contra ele, que estão perseguindo ele. Então ele acha, ele idealiza, né, que assim, instalaram câmeras na casa dele. Ele acredita que instalaram um chip na cabeça dele e esse chip está controlando os pensamentos. Ele acredita que tem um radar que controla onde ele está indo, que a pessoa pode vigiar. Então, assim, e isso não adianta você falar qualquer coisa para o paciente neste momento, qualquer coisa com bom senso, com senso comum, ele não acredita, ele não aceita. E o que acontece com os pacientes que são, né, que têm os delírios persecutórios? Eles acabam tendo uma influência, uma manifestação maior com a família. Então eles acreditam que a família persegue ele.
Então, assim, a maioria das vezes eles acabam tendo esses surtos com quem está mais próximo. Então, ele acredita que a mãe está perseguindo ele, que o irmão não gosta dele. Então, o que acontece na maioria das vezes? Fez um complô para destruir a família. Que fez um complô, que ninguém gosta dele em casa. Então, o paciente, às vezes, ele não come mais em casa, porque ele tem um medo absurdo que a mãe colocou veneno. Ele não toma banho, porque ele acredita que se a mãe vai desligar o gás, ele vai morrer. Então, é muito difícil. Ele acredita, e a maioria das vezes é familiar, né? Fica ali em torno da família. Então, isso são os delírios. Agora, vamos falar um pouco das alucinações. Então, os delírios, né, são as alterações dos pensamentos. As alucinações são as alterações do nosso senso-percepção. O que é isso? As alucinações são as alterações do nosso da nossa senso-percepção. Então, ele ouve coisa que não existe, ele sente cheiro que não existe, ele sente gosto, ele sente tato. Então, ele começa a ver monstros, ele começa a ver o diabo, né? Ele sente cheiro que ninguém está sentindo. Ele está comendo, ele acha que ele está comendo uma carne podre. Só que a principal dentro disso são as vozes, né? Então, são a alucinação auditiva, né? Então, ele começa a ouvir assim, a sua mãe não gosta de você, a sua mãe está te perseguindo, vai lá, olha lá. Fulano vai te matar. Isso, fulano vai te matar. Não, e tem muito, né, que a gente chama vozes de comando. Então, o que fala assim? Foge, sai correndo que aquele fulano daquela mesa vai te pegar. Aí ou tá em casa, corre, porque sua mãe tá vindo te matar. E o que acontece, né? O que é uma coisa ruim nesse tipo aqui da esquizofrenia? Tem muito risco de suicídio. Por quê? Porque eles ouvem o comando da voz que diz: se mata, essa é a única solução, sua mãe te odeia, você está sendo perseguido, seu pai não gosta de você, sua família tá te traindo. Então, assim, é tão pesado para ele que ele não entende aquilo como algo interno, né? Ele entende como que é algo externo a ele não entende que está na cabeça. Para ele é real, é algo externo. Então tem muito risco de suicídio aqui. Certo. Deixa eu voltar um pouquinho nesse assunto que você falou, por exemplo, a pessoa que sente cheiros diferentes, ela vê muitas coisas. Como avaliar se isso é um transtorno psicológico e não um transtorno, um trauma físico no cérebro? Porque algumas vezes eu conheço casos de pessoas que batem a cabeça e sentem cheiros que não existem ou não conseguem sentir determinados gostos. Como avaliar se é uma coisa ligada à esquizofrenia ou se é um transtorno neurológico mesmo? Por exemplo, no transtorno neurológico, ele sofreu um acidente, ele teve uma perda de alguma região do cérebro que perdeu a massa encefálica que é responsável por aquilo. Certo. Aqui não. Uhum. Aqui não. Ele não teve perda de nada, né? O cérebro, o cérebro que não está funcionando bem. É uma parte do cérebro, falta dopamina. No delírio é um excesso de dopamina, mas não teve nada neurológico em si de perda, de acidente, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. E sempre junta com outros sintomas também junto, né? Uhum. Você vê que é uma alucinação, porque não é que ele sente um gosto, mas a gente fala, nessas duas partes aqui da esquizofrenia, é mais fácil o tratamento e a identificação. Aqui o tratamento medicamentoso, até mesmo o psicoterápico, na terapia, responde melhor, porque aqui a situação ela é muito floreada, que a gente chama, né? Então é mais fácil, vem muito floreada, tem algum cheiro muito estranho, uma pessoa tá aqui debaixo, então é mais fácil a identificação. Então até mesmo o tratamento, até a procura vai mais rápido, né? Uhum. Agora, o que acontece aqui, nessa parte aqui desse período aqui? Quando a pessoa, o adolescente, ele usa droga, muita cocaína e muita maconha, pode desencadear essa parte aqui do sintoma da esquizofrenia.
Não é que você usar maconha e usar a cocaína, ela dá esquizofrenia. Primeiro, a gente sempre tem que lembrar que tem a predisposição genética mais o meio que nós estamos inseridos. Então, vamos supor, eu tenho a predisposição genética e eu mexi muito com droga. Eu não quero usar não, acho que fica muito chato. Tá. Acho que fica chato. A pessoa, pode falar pessoa, tá. Volta em mim. Aí você fala, tem a predisposição genética e tal. Aí você fala, vamos supor, uma pessoa... Então você vai falar do coisa pra falar que eu tô drogado. Então... O povo é louco. Volta em mim. Que parte que eu volto? Você fala assim, então vamos supor, uma pessoa usa droga. Tá? Então pode ir. Então vamos dar um exemplo. Um adolescente que ele teve um uso muito adiantado, né? Acentuado. De cocaína, e ele começou bem na adolescência mesmo. Ele começou a usar maconha e começou a usar a cocaína. E ele tem uma predisposição genética, essa esquizofrenia ela vai se acentuar. Ele poderia ter a predisposição genética, mas poderia ser que ele não ia desencadear a esquizofrenia. Mas ele usando a cocaína, ele usando a maconha, essa esquizofrenia ela acontece. Ela acontece mais no meio, ela acontece. As drogas em si, elas não desenvolvem por si só, elas se aliam à possibilidade a genética e também o ambiente, não é? Quando um paciente ele tem um uso muito contínuo da cocaína e da maconha, ele tem uns surtos desses sintomas da esquizofrenia. Ele delira igualzinho. Ele delira, ele tem alucinações, ele tem o delírio persecutório. Só que quando ele é tratado, quando ele para de usar, quando ele é desintoxicado, ele não fica com a esquizofrenia. Então foi só uma parte, foi só um delírio, um sintoma parecido com a esquizofrenia. Mas se ele tem uma predisposição genética, essa esquizofrenia se instala. Aí o paciente fica com isso, e a esquizofrenia, é importante falar que ela não tem cura, ela tem tratamento, não tem cura. Vamos falar sobre isso então? Você falou que esses eram os sintomas, os tipos positivos. Mas o que tem de positivo em delírio e alucinação? Nada, não é isso. Então assim, por que eles dividiram em positivo e negativo? Os positivos, eles são mais fáceis de identificar, eles são mais fáceis de você entender ali. Agora o negativo, ele é mais difícil, é mais complicado, tanto é que, por exemplo, os positivos, tanto delírio e alucinações, eles sempre começam da adolescência para cima. Agora a esquizofrenia negativa pode acontecer na infância, só que é muito difícil, os pais não percebem, passa por muitos psiquiatras, psicólogos, fica difícil a identificação. Por isso que acabaram falando dos negativos. Então vamos entender um pouquinho? Negativo? Esse negativo, o que acontece? Ele tem uma dificuldade, o paciente tem uma dificuldade muito grande de realizar as coisas do dia a dia deles. Então, assim, a gente fala que é um abotamento afetivo. Então, ele tem dificuldade de se relacionar, ele começa a se isolar, ele tem um pensamento um pouco lento, ele não consegue olhar um olhar muito fixo, né? Ele fica com um olhar mais vago, ele não tem relações, ele começa a não conseguir fazer atividades de higiene mesmo, ele não consegue tomar banho, ir ao banheiro, escovar os dentes, essas coisas. Nessa parte aqui da esquizofrenia, que teve um preconceito muito grande, né? Dessa parte, porque as pessoas chegavam num nível tão de perda mesmo do controle, perda do contato com o outro, onde já não conseguia mais se relacionar, não conseguia conversar, porque já estava num nível muito, muito avançado da doença, muito avançado. E ela fica, aquela a pessoa perde a realidade, assim, ela não consegue fazer nada. Não, ela fica não catatônica. Ela não consegue expressar. Não é que ela não sente, ela sente sim. Tá? Diferente do psicopata que a gente tem de falar. Ela tem sentimentos sim, só que ela não consegue transmitir, ela não consegue falar, ela não consegue expressar. Então ela fica parada, ela começa. E ela não.
muito tempo nesse estágio, ela vai perdendo muito a cognição, né? Vai perdendo muitas cognições do dia a dia, de realizar tarefas simples, como arrumar uma cama, arrumar o seu quarto, e por isso que eles vão ficando. E o que acontece, né? O que acontecia antigamente, né? Tinha muito, identificava isso, aquela criança que foi crescendo tímida, não se relacionava, era mais lenta, não sabia o que era, e ela foi crescendo, aí foi se isolando, adolescência totalmente isolada, aí não conseguia trabalhar, aí o que aconteceu? Os pais acabavam colocando numa casinha do fundo da casa, e ela cada vez vai perdendo as relações, cada vez mais vai se isolando e não consegue fazer mais nada. Isso já é um grau já avançado da esquizofrenia, né? E aqui a medicação é muito difícil, né? Responder à medicação, até o tratamento, né? Da psicoterapia, né? Nesse estágio aqui, nesse tipo de esquizofrenia. Certo. Você falou então do ponto negativo. Dos sintomas negativos. Dos sintomas negativos. Então vamos entrar então para o tratamento. Você falou que, infelizmente, a esquizofrenia não tem cura. Não. Mas como é feito o tratamento? É medicamentoso? É terapia? Ou só medicamentoso? Como que funciona a pessoa que acaba tendo isso? E antes disso eu quero que você responda o seguinte. A pessoa às vezes ela tem consciência desse problema? Porque você sempre fala, a pessoa ela tem que se descobrir, ela tem que entender. Mas às vezes as pessoas estão tão fora da realidade que acho que muitas vezes elas não percebem que tem esse problema, né? Os outros precisam ajudar. Ou não acontece isso? É a pessoa que tem que tomar a iniciativa? Não. O que acontece dentro da esquizofrenia, principalmente nos sintomas positivos, que é o delírio e a alucinação? Ela não tem senso crítico da doença. Então, assim, por mais que você fale, por mais que a família fale que ela está delirando, que ela está tendo alucinação, ela não acredita. Então, se ela vai, ela entende que aquilo, os pensamentos dela estão distorcidos, mas ela acredita fielmente que ela está sendo perseguida, que tem alguém atrás dela. Então, ela acaba fugindo do tratamento. Então, são pacientes que fogem demais dos consultórios, né? Por conta disso mesmo, né? E o que fazer? Então, muito importante aqui, né? A família. A família é muito importante quando tem um paciente de esquizofrenia, porque ela tem que entender. Ela tem que entender o que acontece, como que funciona, principalmente por eles acabarem tendo surtos mesmo com as pessoas da família, então eles ficam mais agressivos, mais violentos, as pessoas da família fogem, não querem contato, excluem, e isso é pior, vai deixando cada vez, né, a pessoa mais sozinha, mais distante, e por isso que é importante a família entender o que está acontecendo com o portador, com o paciente. Então o tratamento ele é medicamentoso, né? Só que assim, é muito importante quando a família identifica o primeiro surto. Se a família está identificando, né, que o adolescente teve um primeiro surto de um delírio, de uma alucinação, tem que levar no médico, porque a chance dela não ter um outro é muito grande, mas isso no primeiro. Se ela teve um primeiro, não levar, porque ela tá com mania, vai passar, ela tá com uma alucinação, mas vai passar. De repente ela tem outro. O outro surto, ele é mais grave, mais demorado, demora. O terceiro vai ficando mais grave ainda, mais demorado, começa a ter perdas cognitivas e aí vai ficando mais graves. A esquizofrenia, ela é uma doença grave, tem que tratar. Não é uma doença que você pode ver que você tem e não tratar, que ela não vai se elevando, né? Uhum. Bom. E a psicoterapia, como que ela ajuda neste caso, né? Ela vai ajudar o paciente a se inserir de novo na vida, entender, a identificar, ajudar ele a identificar o que é real, o que é imaginário, identificar a realidade dele, a identificar esses delírios, a colocar ele, a inserir ele de novo, né, na sociedade mesmo, quando ele se afastou. A psicoterapia é muito importante também, não pode ser só vai lá, leva no médico, toma um remédio e tá bom. Não isso, tem que levar para fazer, para ajudar o paciente a entender, né, a dissolver tudo isso que se passa dentro, né, da cabeça dele.
Muito bem, Raquel, falando sobre a esquizofrenia e nós já convidamos você para participar do assunto da próxima semana que a Raquel fala. O que nós vamos falar na semana que vem, Raquel? Vamos falar sobre depressão? A gente não falou ainda, né? É verdade. Um dos grandes males do século, né? Eu acho que a depressão não... É difícil ver alguma coisa hoje que atinja tantas pessoas quanto a depressão. É considerado o mal do século, né? Hoje, é o mal do século, é o mal do século. Então você em casa, por favor, fique à vontade, não precisa se identificar a qualquer coisa, mande a sua pergunta sobre depressão, vamos falar, vamos quebrar esse tabu sobre depressão. Nesses contatos que aparecem aí na sua tela, que você já sabe que é o 3551-7458, o 988-33-7458 e o facebook.com/tvsul. Dá um spoiler pra gente do que vem aí semana que vem, pra gente falar sobre a depressão. A depressão a gente pode até, tem vários tipos de depressão, né? A gente, vamos entender... os seus estágios, como ela se instala, de que área que ela vem, como é que a gente absorve, tem bastante coisa para a gente entender da depressão. Como é que ela pode atrapalhar, né, a gente no nosso dia a dia, nas nossas relações. Tá ficando mais sério o Mente em Foco para a gente falar de assuntos que atingem diretamente a vocês. Uma coisa que a gente podia deixar sugestões também, né, de temas, né? Claro, é verdade. Você que tem algum problema, alguma situação, você quer tirar isso da caixinha e saber como que funciona, qual é o tratamento, quais os sintomas, fique à vontade também, mande para nós, fique à vontade também sobre sugestões de tema para o nosso quadro Mente em Foco. Querida Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a vocês. Elucidativo, falar sobre esquizofrenia. Muito obrigado. Obrigada a vocês.